episódio de hoje tem um gostinho de meta cumprida. Quando começou 2023, eu fiz uma lista com alguns desafios que eu deveria cumprir. E um deles era gravar pelo menos 10 episódios. E cá estou no 10º episódio. A ideia é poder compartilhar. Então selecionamos algumas perguntas que acreditamos que possam ajudar as pessoas a tomarem a iniciativa de ter uma vida diferente ou de transformar a sua realidade em uma vida mais consciente. Eu sou a Dani Truffi e este é o Livre, Leve e Dane-se. Nossa família está na estrada há mais de 2 anos e por aqui eu compartilho as experiências de uma família nômade, de uma vida consciente e, é claro, com uma pitada de dane-se. Então, vem comigo, vai ser mais leve, te garanto. Foi a partir da ideia de que eu realizaria 24 desafios no ano de 2023 que surgiu a ideia deste episódio. Na verdade, quando eu comecei a gravar a 2ª temporada, eu pensei comigo, como teremos o videocast, eu não sei qual trabalho que isso dá ou qual sucesso que isso vai ser, eu pensei, vou fazer pelo menos 10 episódios. Isso daria mais ou menos entre 3 e 4 meses, que é o ciclo que eu considero interessante. Então foi isso que nós fizemos. Pensamos, vamos gravar 10 episódios. Neste mesmo momento, quando foi em 2023, eu entrei e falei, preciso de alguns desafios para me tirar da zona de conforto. E eu pensei em realizar 24 desafios. A lista de desafios ainda não está pronta, ela vai crescendo no decorrer das semanas, nem é toda semana que eu consigo realizar desafios. No entanto, um dos desafios que eu coloquei na minha lista foi concluir o 10º episódio, que quando eu comecei esse ano, ainda faltavam 4 episódios para eu concluir. Então, check! Foi concluído o primeiro desafio da minha lista de 24 desafios. Para que este episódio fosse gravado, eu resolvi fazer dele uma comemoração. E esta comemoração deveria envolver todas as pessoas que estão comigo nessa jornada, que são as pessoas que me seguem, as pessoas que me acompanham no canal. O Instagram começou primeiro e é por lá que eu comecei a minha comunicação com as pessoas. Então, eu abri essa caixinha de perguntas e pedi para as pessoas fazerem as perguntas que lhes viessem à cabeça. Vieram perguntas maravilhosas e elogios incríveis. Então, as perguntas variam desde o nosso nomadismo, o nosso empreendedorismo, a educação das crianças, o tamanho do meu sapato, enfim, uma série de coisas que foi bem divertido receber essas perguntas e daí agrupar elas em temas para que nós pudéssemos responder de forma bem objetiva. Então foi isso que nós fizemos para este episódio, certo? Para a nossa lista de desafio, nós temos ali 11 desafios no momento, então ainda faltam muitos desafios para serem completados. Se alguém tiver alguma ideia, deixa aí nos comentários que nós estamos aceitando sugestões, beleza? Então agora estamos aqui, eu e o Daniel, como falei para vocês, e nós vamos começar a responder as perguntas. Então a ideia é respondermos pelo menos 10 perguntas em homenagem ao 10º episódio. Então a primeira pergunta que nós vamos responder é relacionado à questão de como nós começamos. Oiê! Como é o planejamento de vocês para viver nômade? Outra pergunta com a mesma variação. Cheguei agora no perfil e estou amando, mas como vocês começaram tudo? Então é isso. Como nós começamos tudo? Eu acho que a primeira grande questão de qualquer coisa é a vontade, né? A pessoa tem que ter a vontade de gostar de estar fazendo esse tipo de coisa. Então acho que a primeira coisa é ter vontade de fazer. Então a gente já tinha essa vontade há bastante tempo em viver essa vida, né? Mesmo sem saber muito bem como é que era. Mas a gente foi buscando como acontecer a vida nômade, né? Nós primeiro decidimos que era isso que gostaríamos. Primeiro não queríamos mais ficar lá em São Paulo, próximo de São Paulo. Depois nós resolvemos que iríamos tentar morando na Ilhabela. Então a primeira coisa que nós fizemos foi viabilizar uma forma de ser remunerado, né, de continuar entrando renda, não estando fisicamente em algum lugar. Então
foi primeiro isso que nós fizemos, daí nós tivemos, a hora que quando nós fomos sair para viajar, nós tínhamos uma reserva financeira. Então o planejamento em si duraram uns 3 anos, né? Assim, até que conseguimos viabilizar. E do trabalho a gente fala mais pra frente, mas daí o que aconteceu foi que nós já havíamos entregado a nossa casa, já partimos para vender tudo que nós tínhamos de bens materiais e acho que é isso. Daí foi quando nós saímos, né? Então, primeiro, lá atrás, lá em meados de 2015, mais ou menos, 2014, nós começamos a pensar que nós gostaríamos de viajar e foi após uma viagem para a Austrália que nós fizemos de motorhome por 40 dias. Depois disso, a gente falou, é isso que nós queremos, como é que nós vamos fazer para viver viajando? E fomos pensando em quais eram os gargalos que teríamos que resolver. E aos poucos fomos resolvendo esses gargalos todos. Primeiro foi a questão do trabalho, aí tivemos a reserva financeira e depois o desapego dos bens, aí o aviso para a família, então levantado de voo, mais ou menos assim. Como funciona com a educação das crianças? Olá, moro em uma ilha, em uma comunidade de pescadores. Gostaria de saber mais sobre a escola dos seus filhos. Você poderia me passar mais informações, por favor? Eu adoro o seu conteúdo, sigo vocês nos 2 perfis do Instagram. Eu tenho uma pergunta, como vocês fazem em relação à escola das crianças? Tenho um filho de 5 anos e essa semana iremos transformar nossas vidas. Estamos mudando de estado. Mas não queremos parar. Queremos continuar nos mudando sempre. E tenho essa dúvida em relação à escola. Eu acho que essa questão da escola é uma questão que aparece quase que todos os dias no nosso perfil, né? Então em relação aos filhos, eu acho que o que a gente tem que levar em conta é a questão do conteúdo, né? Que daí cada família decide se quer ou não esse tipo de aprendizagem livre, é o primeiro ponto. Isso. Eu acho que aprendizagem em si não tem a ver com o tipo de escola, né? Então, tem essa questão aí do livre aprendizado ser constante em qualquer lugar. Depois vem as formas de se fazer isso, né? Que a gente utiliza de uma forma que elas são matriculadas numa escola internacional e elas têm algum apoio, né, em relação ao direcionamento das questões de aprendizado. E a maior parte realmente, né, eu acho que seja escola tradicional ou seja qualquer outro tipo de escola, né, eu acho que é uma grande coisa que a gente sabe que os pais são responsáveis pela educação dos filhos, né? Seja no aspecto de acompanhar, de cobrar, de ajudar, de supervisionar, de propor, de dar exemplo, de mostrar o mundo como ele é, seja em qualquer tipo de educação de fato que aconteça. Então, eu acho que o principal aí que a gente já sabe há muito tempo aí é que a participação dos pais ela é intensa na educação dos filhos. Eu acho que as nossas escolhas, né, nós nunca nos preocupamos tanto com o conteúdo em si, nós sempre nos preocupamos no ser integral, né, assim. Então, mesmo o nosso filho mais velho, nós já falamos várias vezes, mas a gente sempre se preocupou com uma educação que a gente sabe que os pais sempre têm que estar presentes. Então, para nós não foi muita novidade o estar presente, né? Apesar de que agora é sob total nossa tutela, né? Tem a escola ali, a Clonlara, né? Essa escola remota. Nós temos os advisors ali na escola, mas é muito mais nosso. Porém, eu e o Daniel, nós nunca nos preocupamos com a questão de conteúdo em si, né? A gente sabe que
As pessoas são capazes de aprender qualquer tipo de conteúdo desde que ela saiba como se apropriar daquele conteúdo. Então, essa que é a grande questão, né? Se a pessoa aprende a aprender, ela vai conseguir galgar e buscar os conhecimentos que são necessários ou são do interesse da pessoa. Então, acho que esse que é o principal da questão, né? Porque se a gente for buscar conteúdo por si só, né? Você vai buscar o conteúdo de inglês na escola de inglês, você vai buscar o conteúdo de culinária na escola de culinária. Então, são questões aí que você começa a precisar fazer várias coisas repetidamente, né? Em prol de sempre estar aprendendo. Você pega uma outra parte que ela não é a parte legal do aprender, né? Então, eu acredito que assim, se as pessoas começarem a entender e aprender o formato de aprender algo, ela consegue buscar isso daí de uma forma mais natural, mais, sei lá, da vontade da pessoa mesmo. Eu acho que com o passar do tempo, nós começamos a entender que o conteúdo escolar, o vestibular, o pré-vestibular, a faculdade, para nós já não era o que mais importava. Que nós gostaríamos que as crianças tivessem vivências e se desenvolvessem em outros aspectos além do conteúdo escolar. Então nós fomos buscar escolas mais alternativas. Então na Ilhabela elas frequentaram há algum tempo o Instituto Thiers, que é uma escola democrática. Depois disso, foi lá no Instituto que nós entendemos o que era autonomia na aprendizagem. Então autoaprendizagem, guiar o próprio estudo. E daí nós vimos que faz mais sentido isso para nós neste momento. Então acho que é isso. Existe uma questão da legalidade também da escola, que a gente pode ir debatendo no decorrer do processo. Esse é um assunto mais delicado porque depende de vários contextos de cada um. Então hoje nossos filhos são matriculados em uma escola remota. E daí, se tiver mais dúvidas sobre isso, manda aqui nos comentários. Gente, tem uma aqui, ó. Vou dar pro Daniel ler. Qual é a sua altura e qual é o número do seu sapato? Você sente cócega nos seus pés? Essa foi a pergunta. Em altura, 1,68. Meus sapatos, 37,5. Acho que eu tenho cócegas nos pés. Tem cócegas, Daniel? A minha altura aí é 1,98. Mentira. É 1,71. Meu sapato é 39, eu tenho cócegas nos pés. Então, assim, se a curiosidade era essa. Ou se é alguém que quer mandar um sapato. Não sei, né? Se quer fazer uma parceria, quer mandar um sapato para testar, para promover, ou sei lá, né? Nesse caso aqui, Havaianas, patrocina a gente. Aqui, ó. Uma pergunta aqui, a pergunta que o Daniel vai ler agora é sobre essa questão de a gente ser educado para estudar, depois passar na faculdade, arrumar um trabalho e seguir aí sendo concursado, CLT, enfim, é isso. Estou chegando agora no rolê. Já gostei da sua comunicação. Adorei o seu cabelo também. Fui criada nessa vibe, que para viver tem que trabalhar, registrada, ser concursada ou ter um diploma. Quero fugir disso tudo. SOS. E aí, Daniel, você que é diplomado, fisioterapeuta com diploma. Com diploma, só não fui concursado, mas trabalhei registrado também. Então, pessoal, isso tudo, eu acho que assim, essas questões que a gente debate aqui, a gente não fala que é melhor ou é pior. É um jeito de viver, né? Ninguém sabe ao certo o que de fato estimula as pessoas ou o que as pessoas realmente buscam, né? Tem que entender que a vida nômade, a vida de ter as crianças estudando em casa, tudo isso também tem o pró, também tem o contra.
também tem o perrengue, também tem a ficar com o cabelo em pé, coisas monótonas, coisas chatas, coisas repetitivas, uma série de coisas aí. Então, assim, essa é a forma que a gente escolheu de fazer e está relatando aqui para quem quiser fazer, né? Mas não que a gente ache que uma coisa é melhor ou pior que a outra, né? Mas a gente já esteve nas duas posições. Então, assim, a que eu mais gosto é essa vida, né, que a gente está podendo fazer agora, porque eu me senti um pouco, né, tolhido de poder pensar em outras coisas e poder viver outras coisas e agregar coisas ao meu conhecimento ou próprio sentimento que, né, na vida que eu levava, que a gente levava, não tinha, né? Era muito quadradinho ali, né? Eu costumo sempre dizer que justamente por não ter certo e errado, a gente sempre bate na tecla de uma vida consciente. Então, seja lá qual for a decisão que você vai tomar, se vai fazer faculdade, se você vai empreender, se você vai ser concursado, ela vai depender, da sua realidade. O outro ponto que tem que depender, é o senso crítico. É isso que eu quero, é isso que a maioria faz, ou é isso que as pessoas disseram que eu tinha que fazer? Porque o que eu sempre bato na tecla é que qualquer decisão que você vai tomar, ela é baseada nas suas experiências, nas experiências das pessoas que te educaram, nas experiências que as instituições que te educaram te ensinaram, e ela também tem que ser baseada se é aquilo que você deveria ou não fazer, independente do que a maioria fala ou do que essas pessoas que te educaram disseram que seja feito. Porque pode ser que tenha um outro jeito de se fazer diferente, ou pode ser que você resolva realmente seguir o que a maioria faz, só que daí você vai seguir de uma forma mais consciente, porque você vai ter criticado isso. Sim. Na verdade, sempre vai voltar pra gente mesmo, né? A gente sempre... por isso que, assim, essas perguntas que vem, o pessoal fica falando como começar, como fazer, como... Isso daí o começo das coisas, ele tá dentro de você. Primeiro, você vai conseguir entender qual que é a sua motivação e o que te faz gostar de algo. Então, a partir desse momento, você vai lutar e vai passar pelas dificuldades para obter aquilo. Gente, essa pergunta veio para nós em um comentário, né? E daí nós resolvemos responder porque ela é bem marcante aqui. Ah, tá. Mas vocês estão usando a estrutura de alguém que não é nômade, ou seja, estão seguros por outro, quando precisarem voltar correndo para a casa dos pais. Quando precisam, podem voltar correndo para a casa dos pais. Aí a mesma pessoa. Venderam os bens materiais e estão usando esse dinheiro? E quando a grana acabar? Estarão velhos para enfrentar tudo para alicerçar a vida novamente? Ou vão estudar isso, ou vão usar a estrutura de parentes que estão enraizados? Quer começar, Daniel? Complexo. Complexo porque acho que parte do pressuposto, parte do ponto que sim, temos casa dos pais para voltar, digamos. Eu acho que um pouco mais para trás. Sempre a gente vai estar usando a estrutura de alguém que está fixo. Seja do Airbnb, do parente, do hotel, de qualquer forma de que a gente vai usar no caminho, né? Ou na vida aí. Então, assim, essa é uma parte, uma constatação. Agora, em relação à questão dos pais, realmente a gente tem, né, a casa dos pais, tanto a minha mãe lá, quanto os pais da Dani, sempre estão de portas abertas pra gente, né? Sempre estiveram. Isso daí não é de hoje, né? Assim, é da vida toda. Quando nós moramos fixo também, né? Vira e mexe, a gente ia visitar, passava férias junto, e sempre estávamos juntos, né? Assim, então,
essa não é uma questão. Agora, a questão do dinheiro, não, a nossa realidade não é essa, né? Da gente estar vivendo de reservas, né? A gente tem uma empresa e trabalha, né? E a gente continua angariando recursos para poder sobreviver. Então não é uma questão de estar queimando, ficar parado, não entrar nada e ficar gastando, estando nômade, que é diferente também de estar viajando, só por viajar. Então são várias questões aí, uma só, que estava tudo um pouco misturado aí, mas eu acho que a gente entendeu o que a pessoa quis dizer, mas não é bem o que a gente está fazendo. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente não está torrando todo o dinheiro, porque muita gente confunde estar nômade e estar de férias. O nosso orçamento, até eu acho que é legal, eu vou ler a outra pergunta, que a outra pergunta se refere à parte financeira. Daí a gente já responde uma emendada na outra. Com o que vocês trabalham? Eu quero viver assim, mas eu não sei como fazer. Aí a outra pessoa perguntou: como eu me manteria na estrada? Como vocês fazem com a grana? Então, continuando, uma das coisas é que, para deixar claro, é que nós não estamos de férias. Nós estamos, neste momento, passando pelo carnaval, que nós conseguimos um dia de folga. É muito raro a gente ter férias. Nós empreendemos, então nós temos uma empresa. O primeiro passo que nós fizemos para planejar nossa vida nômade foi transformar a administração do negócio em uma administração remota. Então, hoje nós administramos remotamente a nossa empresa, que tem localização em São Paulo. Então, nós temos uma entrada de renda ainda. Nós não estamos vivendo somente de reserva financeira. A reserva financeira é para uma emergência, assim como todas as pessoas deveriam ter. Mas numa vida nômade, digamos que precisa ser um pouco maior, não sei. Eu acho que volta a uma pergunta que a gente respondeu aí lá atrás, não sei se foi a primeira, foi a segunda. Mais uma vez, pessoal, a questão da vontade de se fazer isso. Eu acho que é fundamental. Quem quer correr, quem quer fazer musculação, quem quer escalar, quem quer surfar, a primeira questão é querer fazer aquilo. Por quê? Porque tem as dificuldades de se poder chegar lá. Então, você vai surfar, você vai ter que aprender como pegar onda, que tipo de prancha você precisa, quais são as questões de segurança, quais são as questões de facilidade, ter aula, ter alguém que possa passar uma dica. Então, assim, eu acho que só que a hora de entrar lá no mar vai tomar onda na cabeça, vai cair, vai apanhar, vai ficar cansado, vai pensar em desistir, é tudo isso daí. Então, assim, essa questão de viabilidade da vida nômade realmente tem que buscar isso daí. E como se busca, né? Realmente não é... O cara concursado, dificilmente ele vai conseguir, se ele precisa estar presente 8 horas por dia dentro de uma repartição, ele vai conseguir ser nômade. Então, precisa pensar em viabilidades de poder, né? A gente também não tinha. A nossa empresa tem 14 anos. A nossa empresa ela foi moldada e foi construída dentro de uma visão de que tínhamos que estar lá todos os dias, né? Das 7 da manhã às 7 da noite, todos os dias estar presentes os dois lá fazendo as coisas. Até um certo momento que a gente pensou como que nós podemos fazer uma administração que nos dê essa possibilidade de poder atuar de longe, continuar trabalhando e provendo, mas com a liberdade de poder estar em qualquer lugar físico. Então, vai ter que fazer essa transição, vai ter que pensar em algo de como fazer. Então, assim, esse é o primordial. A gente, até hoje, a gente apanha, né, de questões realmente, por exemplo, só para citar uma coisa, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação a algumas questões de banco, por exemplo, que o banco ele é totalmente retrógrado em relação à assinatura de contratos
ou essas coisas, é tudo no físico. Eles não tem nada no digital. Assim. A grande maioria das questões de banco, por exemplo, elas são tudo ainda no papel. Né? Principalmente essas questões de empresa. Então, a gente apanha ainda. Às vezes a gente se pega correndo para fazer alguma questão burocrática. Então. Já aconteceu quando nós estávamos lá em Lençóis, na Chapada Diamantina. Nós tivemos que ir para uma cidade que era 60 quilômetros, só que demora umas 2 horas e meia para chegar. É perto. Para assinar um documento. Para assinar um documento, que é onde tinha. Então, acontece. Isso eu estou citando alguma coisa, mas assim, durante, né, toda essa parte da questão de poder fazer essa transição, lógico, tem coisas que a gente ganha, tem coisas que a gente perde, tem coisas que é muito mais difícil fazer à distância do que estar próximo. Então, assim, só que a grande questão é querer fazer aquilo. Se você quer fazer, você vai tentar, você vai viabilizar, você vai perguntar, você vai usar, você vai buscar, você vai dar um jeito. Isso aí. Quais são os próximos destinos? Essa é uma pergunta. Essa pergunta também sempre paira. Bom, nós já tivemos várias fases do nosso nomadismo, fase em que viajávamos mais, fases que viajávamos menos. O fato é que nós estávamos saindo para viajar, a gente já contou aqui, Daniel, o pai do Daniel ficou doente, faleceu, então nós ficamos 6 meses nessa função. Depois disso muita coisa alterou, né? Muita coisa mudou. Mas eu acho que vamos responder a pergunta. Quais são os destinos, né? Os próximos destinos. Não significa que qual é o próximo destino. Em nenhum tempo, eu acho. Mas eu acredito que assim, a gente tem vontade de fazer alguma perna fora do Brasil, né? Tem vontade de conhecer o norte do Brasil que a gente não conheceu. A gente tem vontade de ir para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, por aqui. Acho que o norte do Brasil é uma coisa que nós queremos muito, já era para onde a gente ia, né? Então esses são alguns destinos onde... E na verdade a gente nunca soube para onde a gente iria, né? A gente sempre fica sabendo, assim, na semana que a gente vai. Porque assim, essas ideias e o que acontece? Dentro da vida nômade, né, é lógico, a gente tem que moldar as coisas conforme está no momento, né? Em relação a compromissos de trabalho, a compromissos de saúde, compromissos financeiros, uma série de coisas, elas vão se encaixando e elas dão algumas possibilidades, outras não naquele momento. Então, são questões aí que elas são definidas mais próximas da data. Da data, é isso. Mas a vontade é essa. A vontade é essa que nós falamos aqui, talvez o norte do país e fora do país. Esse fora do país, tudo depende de algumas circunstâncias. Nós gostaríamos de ir para mais longe, né? Canadá, ou nós gostaríamos de atravessar a fronteira de carro mesmo ali, Uruguai, enfim, quem sabe até o Alasca. Vocês têm algum hábito peculiar quando chegam em uma casa nova? Eu tenho vários hábitos que eu procuro fazer quando chega numa casa nova. Primeira coisa é dar uma geral na casa em relação a tudo aquilo que a gente está enxergando e algumas coisas que a gente não está vendo. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo aquele visual a hora que se chega, né? Mas a gente vai abrir os armários, porque tem algumas coisas que a gente já precisa ver de imediato, por exemplo, né? Roupa de cama, roupa de banho, travesseiro, coberta, as questões em relação à energia, em relação a gás, em relação se a geladeira está funcionando, são uma série de coisas que a gente já chega e já vai meio que testando e vendo algumas coisas a gente não pode, né? Internet. Eu acho que basicamente é isso, né? A gente chega meio que explorando para ver se
se tem ali o que a gente espera de básico. Aí a gente olha assim dentro dos armários da cozinha, ver se não tem coisas estragadas ou insetos indesejados. Daí a gente, dependendo da hora, a gente já chega arrumando as estações de trabalho, né? Sim. Já chega montando computador, fone. Dependendo da hora, a gente vai no mercado, né? Sim. Às vezes a gente se divide. Mas eu acho que o hábito básico é dar uma geral nesses aspectos que a gente falou. Como encontrar um horário de fazer nada numa vida nômade? Boa pergunta. Uma boa pergunta. Porque pouco a gente faz nada. Eu acho que até é uma das questões aí que eu tenho. Acredito que eu tenha, né? E a Dani também, eu tenho certeza que tem. Que é a questão realmente, porque quando a gente está nômade, né, a gente sempre está explorando, descobrindo, estando em algum lugar ou alguma situação que ela é nova. Então, a gente sempre tem aquela questão de tipo, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, eu não sei quanto tempo eu vou ter para explorar isso daqui, então sempre a gente está se cobrando um pouco de estar fazendo, né? A gente precisa aproveitar. Então, assim, essa parte de não fazer nada, realmente, muitas vezes, ela fica um pouco de lado, realmente, né? Então, a gente tem que meio que se policiar aí, que às vezes a gente sente uma canseira, uma coisa de tanta informação. Apesar de a gente ser bem caseiro, né? Nossa rotina é muito ficar em casa. Eu e o Daniel, nós somos inquietos. Então a gente está conhecendo alguma coisa, a gente está fazendo alguma coisa, o Daniel está cozinhando, a gente está limpando casa. Sempre a gente está fazendo alguma coisa, mas realmente é algo que nós precisamos trabalhar. Empreender. Por onde começar? Essa é a pergunta. Vou contar para vocês que eu me formei, Daniel se formou, e daí nós estávamos com dificuldade de grana. E daí a gente resolveu, eu puxei, né, na ocasião, bora empreender, nós precisamos empreender. Então eu costumo dizer que nós empreendemos, quando não tinha esse papo de empreender com propósito, empreender com algo que tem a ver com a sua alma, não tinha essa de se autoconhecimento para empreender, não era isso. Era trabalhar na firma e ganhar dinheiro. Né? 14 anos atrás, não parece tão longe, mas era mais ou menos isso. Depois que a gente foi se ligando, que tinha que empreender com propósito, que tinha que empreender com alma. Eu acho, estou falando por mim, o Daniel vai responder aí por onde ele acha que deve começar, né? Mas eu, por fim, daí, o que eu estou fazendo aqui para vocês é o meu empreendimento com propósito, né? Assim, propósito que eu digo assim, não que o outro não seja, né? Mas com este propósito de colocar alma, né? Digamos assim. Agora, por onde começar a empreender, Daniel? Eu acho que o empreendedor, ele não tem o teste vocacional para poder fazer, né? E de fazer lá e dizer e apontar algo para você que falar, não, é isso que é para fazer. Eu acho que o empreender vai também um pouco para essa questão aí de que querer fazer isso, né? Querer ter as dores e as alegrias do empreendedor, porque a vida do empreendedor ela é tipo uma mata fechada, você tem que ir desbravando ela, né? Ninguém te fala como que faz certinho, você nunca sabe como o seu negócio vai reagir, então assim você não sabe se vai ter pandemia no meio do caminho. Concorrência, pandemia, outros tipos de problemas, novas tecnologias, tem uma série de coisas aí que você tem que estar disposto a poder trabalhar com isso. Então é uma questão que eu acho que é bem pessoal, né? Agora, é muito voltado a essa questão do nomadismo e empreendedorismo. Então ele é uma das principais coisas que casa, né, com o nomadismo. Então, não sei se... Eu acho que eu começaria estudando, buscando informações. Eu estudaria sobre administração de negócios, porque
um psicólogo e um fisioterapeuta empreendendo aqui, nós apoiamos muito com a falta de conhecimento de empreendedorismo mesmo. Podemos dizer que não sabemos até quando, até onde, mas somos um case de sucesso, né? Nós temos um negócio há 14 anos, então não deixa, é um case de sucesso, mas eu começaria estudando, buscando informações, entendendo o que é empreendedorismo, e daí existem várias metodologias, várias ferramentas de desenvolvimento de criatividade, inovação de negócio, descoberta de mercado, pesquisa de mercado. Precisa pensar se você quer um negócio próprio, se sua alma já está em algum lugar, ou se você de repente quer comprar uma franquia, porque não deixa de ser um empreendedorismo. Eu acho que são esses os pontos que tem que olhar. Eu começaria estudando e muito. Eu tiraria um sabático só para estudar e ver se é isso mesmo que eu quero. Mais ou menos isso. A família Dani-se fazendo alguma atividade que nenhum dos integrantes tenha feito antes. Difícil. Agora eu vou pegar o Daniel, porque eu soltei uma lista de coisas que eu faria em 2023, mas que algumas seriam desafios nossos. Nessa lista tem lá 6 coisas. Tem surfar, eu quero surfar pelo menos uma vez, andar de kite, velejar de kite pelo menos uma vez, correr 21 km, gravar 10 episódios de podcast, esse é o 10º, ir para 5 estados diferentes, tocar no instrumento, tem vários desafios lá. Qual é o seu desafio que você vai pôr aqui de frente às câmeras? Meu, tem alguns aí, né? Mas a pergunta é algo que a família ninguém fez, né? Eu acho que daí teria que ser tipo kite mesmo, né? Que ninguém Sabe o que eu pensei? se aventurou nisso. Balão, andar de balão. Andar de balão, coisa. Não sei, tá ficando meio radical, né? Rapel, colocar papel. Não. Esse negócio de pendurar, não. Ó quem deveria velejar de kite que namora faz tempo e não foi. Eu tenho vontade de surfar. Ele não tem. Velejar kite é mais ele do que eu. Mais o quê? Mas é uma coisa que, né, que a gente que já morou na ilha, né, já esteve bem próximo ao mar bastante tempo e nunca fez, né? É uma coisa. Tem que fazer. Uma coisa que deveria fazer, eu acho que pode ser o kite e outro. Nem as crianças fizeram, nem você, nem eu. Isso é realmente Coisa que seria desafio, bem legal. Um desafio legal. Vamos velejar de kite. Vamos velejar de kite aí. É isso. Tem um monte de gente que assiste aqui, nós que são professores, velejadores de kite. Nos ajudem a realizar essa promessa aqui. Bom, acho que é isso. Tem uma outra pergunta que é relacionada a como se manter na estrada. Acho que nós contamos um pouquinho de como a gente se mantém na estrada. Existem muitas formas de se manter na estrada. Tem gente, outro dia eu vi uma perua Kombi com 5, lembra disso? Um casal, um bebê e 2 pré-adolescentes, adolescentes e um cachorro. Um cachorro grande, hein? Eles viajam de perua Kombi e ele é mecânico, não é? E ele vai prestando serviço aonde eles param. Olha isso. E não acha não que eles foram com a intenção de conteúdo, de fazer conteúdo, nada. Sabe o que aconteceu com eles? Eles caíram um motorhome que estava no mesmo campo que eles e resolveu fazer uma entrevista com eles. Daí pegaram e fizeram essa entrevista. E naquele momento ajudaram eles a montar um Instagram. Eles montaram o Instagram. A galera foi em peso pro Instagram deles e pediu para eles fazerem canal no YouTube. Então as meninas para adolescente ali, no celular não é de última geração, começaram o canal no YouTube. Eu tô para ver o que deu, mas eles são um exemplo de que dá para ir até prestando serviço. Tem gente que fica nessa de vender curso para depois ensinar a vender curso pro outro, essas coisas todas. Lógico que não. Existe ainda muito mistério em como monetizar o conteúdo e nós vamos discutir isso lá no Instagram, já estamos discutindo sobre isso. Nosso objetivo é a monetização do conteúdo
digital, mas, por exemplo, nós somos empresários de prestadora de serviço. Tem uma outra pessoa que eu conheci ela na rede aí, ela viaja, ela é nômade, ela viaja por aí fazendo massagem ayurvédica. Então ela é massagista onde ela chega. Ela fala, ó, cheguei, meu contato, eu faço massagem assim, assim, assim. Daí ela fica um tempo maior para ir pegando, né, confiança com as pessoas e tal. E depois ela vai para outro lugar. Então tem muitas formas. Uma outra coisa, uma última pergunta, Daniel, que acho que essa nós temos que responder rapidamente também aqui, mas que é a curiosidade de muita gente. Quer ver? Essa aqui, ó. E daí a gente encerra com esta daqui. Aquela como me mantém lindo. Como você se mantém linda, é mais ou menos essa, mas a pessoa está perguntando como mantém a vida de esporte. Ah, de esporte. Algum post sobre como manter a forma física e nomadismo? Eu sou esportista, faço muitas atividades do gênero. Acho que nós podemos dizer que nós não somos sedentários, pelo contrário, né? A gente sempre, saudações de liberdade, amor e disciplina. A gente tenta manter uma certa disciplina, algumas vezes mais disciplinados, outras vezes menos. Mas mais uma vez, pessoal, o desafio do exercício físico, ele está na gente. Né? A gente nunca teve nenhum tipo de limitação na viagem, pelo contrário, né? Todo lugar dá para correr, todo lugar tem uma academia, todo lugar dá para praticar um frescobol, uma escalada, uma trilha, sempre dá. O grande empecilho é sempre nós mesmos com a gente, né? Da gente não ir, ou não a gente não estar dentro da nossa programação mental, estar fazendo aquilo periodicamente, né? A Dani é muito mais regrada do que eu para fazer as questões dos exercícios. Eu gosto mais de ir dar uma remada, jogar frescobol na praia. Eu gosto de praticar, andar de bicicleta, não é ciclismo, é andar de bicicleta, passear de bicicleta e caminhar mesmo. Mas eu acho que a questão principal é se você faz viajando, você faz parado, você faz na casa da mãe, da tia. Mas de forma objetiva, eu tenho uma programação de segunda a sexta. Minha programação é intercalado fortalecimento e corrida. Então, até porque a gente gosta bastante de comer, então a gente precisa estar ativo, né? Aí, por exemplo, eu tenho minha planilha de corrida que o treinador envia e eu sigo. Aí, em relação ao fortalecimento, sempre a gente tem acesso a alguma academia, ou a gente tem uma academia no prédio onde nós estamos, ou temos uma academia próxima onde a gente paga um mês, ou nós compramos aquelas, como é que chama? Alguns halteres, né? São halteres. A barra e os halteres para poder fazer fortalecimento em casa, aula de fortalecimento. Então eu tenho essa rotina de segunda a sexta. No mais, a gente procura trilha, remada, bicicleta, o que vier pela frente. Então, assim, dá para um atleta profissional? Aí eu já não sei, porque eu acho que depende de uma rotina muito mais estabelecida, de alguns pontos específicos. Mas agora, dá também. Eu acho que dá também. Agora, se precisa de um aparelho especial, tem que buscar. Vai ter que buscar. Exatamente. Vai ter que adaptar, vai ter que fazer. Mas... Agora, por exemplo, se for tudo tem que adaptar. Se for um corredor, que nem nós estávamos correndo 12 quilômetros quando nós estávamos no Ceará. A hora que nós fomos lá para Lençóis, na Chapada, não dava para correr 12 quilômetros lá. Sobe e desce. É muita subida e descida, muita mesmo, assim, a cidade inteira é assim. Então, você pegar uma teve uma época que a gente corria só na rua de casa, só que é 500 metros, eu acho que dava, né? Então, não dava muito. Então, o que a gente fazia? Vamos reduzir a quilometragem, mas vai aumentar as elevações, vai aumentar o tempo também. Então, a gente corria na trilha, corria 5, 6 quilômetros. Nós adaptávamos, mas aí o Daniel falou, se é um corredor, por exemplo, profissional, ele vai ter que procurar cidades planas. Cidades planas, parques mais distantes, não sei.
Mas é uma questão aí que eu acho que, né, a gente sabe que o exercício físico ele dá para ser feito de N maneiras, né? E isso daí a gente buscar aí e só tá com vontade que faz. Então é isso. As perguntas foram respondidas. Obrigada por todas as perguntas. Muitas são parecidas, então por isso não apareceu aqui. Um monte de elogio de gente falando que chegou, que tá gostando do perfil. Agradeço imensamente. Acabamos de fazer 8.000 seguidores hoje, então para nós aí é uma vitória. E é isso, pessoal. Aguardamos mais perguntas, quer mandar curiosidades, perguntar coisas mais específicas, fique à vontade aí pra a gente gosta. Espero ter respondido objetivamente algumas das questões. Valeu! Valeu! Nômade ou não, o que vale é traçar as suas metas com propósito e consciência. Então, nos segue lá no Instagram, se inscreve aqui no canal, vem com a gente. Saudações de liberdade, amor e de